Olá, tudo bem com vocês? Hoje no nosso vídeo nós vamos falar sobre as mulheres no mercado de trabalho. O Fórum Econômico Mundial, num relatório divulgado, ele concluiu que a igualdade de gênero só se dará em 2095. Claro, isso se a gente continuar nessa busca pelos direitos das mulheres. Um outro dado muito importante é que a participação econômica e oportunidades femininas ela chega a 60% ou mais. E no ranking de igualdade salarial, o nosso Brasil, pasmem, ele é o penúltimo entre todos os países da América, perdendo só para o Chile. E detalhe, foram avaliados 142 países, nós estamos em 120º, 24º lugar. Bem longe, né? Isso é apenas um cenário de toda a problemática que envolve as mulheres e os desafios na carreira feminina. Porque ainda precisamos lidar com o preconceito interno, ou seja, o preconceito das próprias mulheres não acreditarem no seu potencial para conseguir salários compatíveis, reconhecimento e até mesmo um cargo maior. Porém, apesar desse desafio que ainda temos pela frente, essa busca pelos direitos das mulheres ela já conquistou um grande avanço, não só no mercado de trabalho, mas também na política e na área social. Veja bem, se você olhar lá na década de 40, no período industrial, foi lá um grande marco para as mulheres. Antes mesmo, aqui no Brasil, as únicas atividades destinadas para as mulheres eram tomar conta de casa e das tarefas do lar, já que a grande maioria precisava cuidar dos filhos e se eram sustentadas pelos maridos, né? Uma realidade que hoje é bem diferente, e isso é muito bom. Com o surgimento das indústrias, começou então a faltar mão de obra, e as mulheres foram chamadas para trabalhar, porém, recebendo salários bem mais baixos que os homens, e por isso elas eram priorizadas para essas atividades do setor, mão de obra barata. Pois é, gente, mas mesmo as mulheres trabalhando na indústria, os maridos ganhavam salários maiores e logo eram eles que sustentavam as casas. E mesmo sendo bom a entrada das mulheres na indústria, esse foi também o começo da desigualdade salarial entre os gêneros. Foi na década de 70, depois do movimento feminista que tomou conta dos Estados Unidos e refletiu aqui no Brasil, que foi quando as mulheres começaram a exercer alguns cargos mais importantes, cargos como professoras, costureiras, até mesmo atendentes de lojas, vendedoras, né? A partir daí, a participação das mulheres no mercado de trabalho ela só vem aumentando, mesmo que em passos lentos, meio devagar, mas está aumentando. Para você ter uma ideia, o último dado que o IBGE apresentou, ele revela que hoje a participação das mulheres ela chega a 49,9%. Se você olhar na década de 50, era 14%. Ou seja, um avanço bem considerável, você não concorda? Mas a gente sabe ainda que há muito o que fazer e que a desigualdade ainda existe e isso reflete nos cargos e salários, oportunidades de trabalho e por aí afora. Algumas plataformas e sites eles foram desenvolvidos para a divulgação de sites exclusivos para as mulheres. E além disso, existem grupos online que são destinados somente para o público feminino, que ali entre si elas se ajudam na divulgação de oportunidades, envio de currículos, indicação, troca de experiências, uma ajuda a outra. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns desses endereços para você. Bom, as coisas têm evoluído bastante nos últimos tempos e carreiras que antes eram exercidas somente por homens, hoje também possuem cadeiras para as mulheres, isso mesmo. E o problema enfrentado atualmente tem sido em relação aos cargos de liderança, que predominantemente ainda são masculinos. Ou seja, há mais espaço para as mulheres no mercado de trabalho nas grandes empresas e companhias. E isso é nítido. Porém, ver mulheres em cargos de liderança ainda não é tão comum como poderia ser. Principalmente nas áreas de tecnologia, engenharia, área de informática, na política. Ainda há bastante desigualdade de gênero na hierarquia das empresas. E mesmo que os homens já sejam a maioria em determinadas áreas, eles ainda ocupam cargos muito mais altos e segundo também um estudo do IBGE, apenas 41,8% das lideranças são femininas. E apesar de termos conquistado um trabalho remunerado, muitas de nós ainda possuímos trabalho doméstico, como limpar, lavar, cozinhar, cuidar dos filhos, levar para a escola, ir em reuniões e ainda mais com a jornada dupla, algumas até tripla. Mas também existem notícias boas também. Tem muitas companhias com uma nova visão, novas propostas de equidade de gênero, né? Então, assim, muitas dessas empresas, elas trabalham com horários flexíveis de trabalho, o que facilita também para as mulheres que precisam dividir o tempo entre o escritório e os afazeres domésticos. Nesse sentido, as atividades autônomas,
O empoderamento de empreendedoras e a busca por carreiras que permitem o trabalho em casa tem crescido demais. Entre as profissões que possibilitam a rotina mais flexível e o home office, nós temos jornalistas, escritores, revisor de textos, tradutores, contadores, desenvolvedores de sites, designer gráficos, representantes comerciais, como é o meu caso, desenvolvedoras de conteúdos digitais, como é o meu caso também. A mulher, ela deixou de ser uma parte da família para se tornar a comandante dela em algumas situações. Por isso que esse ingresso no mercado de trabalho já é uma grande vitória. Esse processo é lento, porém é um processo sólido. Outra curiosidade que acompanha a mulher é a terceira jornada que eu citei antes. Normalmente, além de cumprir todas as tarefas na empresa, ela precisa cuidar de todos os afazeres domésticos. E isso acontece em quase 90% dos casos. Ganhar o seu próprio dinheiro, ser independente e ainda ter a sua competência reconhecida é sim um motivo de orgulho para todas nós. Olha o meu caso. O meu primeiro emprego com carteira assinada foi de açougueira. Isso mesmo, eu era açougueira no supermercado. Lá na cidade onde eu morava, lá há 20 anos atrás, eu fui a primeira mulher açougueira da cidade. Quando eu vim para Sorriso, Mato Grosso, que é onde eu moro até hoje, a primeira que eu lembro de açougueira mulher que tinha na cidade era eu. As pessoas ficavam assim, nossa, eu era super nova, tinha meus 18 anos. Eu mal aguentava segurar uma peça de colchão mole na mão, gente. Era bem pesado. Mas e você? O que você está esperando para ir atrás dos seus sonhos? De fazer a diferença? De buscar o seu lugar ao sol? Você pode, você consegue, você é forte, você é batalhadora. Nós precisamos liberar essa fera que tem dentro da gente e buscar a realização dos nossos sonhos. Seja ficar em casa cuidando dos nossos filhos, seja lá fora no mercado de trabalho, seja empreendendo de alguma forma, seja ajudando outras pessoas, seja como for. Nós já provamos que além de ótimas cozinheiras, também somos ótimas motoristas, somos ótimas mecânicas, somos ótimas engenheiras, somos ótimas advogadas e sem ficar atrás de homem nenhum. Muito pelo contrário, o nosso lugar é ao lado dos homens, um ajudando o outro. E a frase que diz que a união faz a força, para mim, ela nunca fez tanto sentido na minha vida como tem feito ultimamente. Já está mais do que provado que as mulheres são perfeitamente capazes de cuidar de si, de conquistar aquilo que desejam e de provocar mudanças profundas no curso da nossa história. E se você gostou desse vídeo, não saia sem deixar um baita de um like para nós, hein? Comente bastante, siga nossas redes sociais, Maricélia Costa, assim você nos ajuda a fazer mais conteúdos relevantes para você. Um beijo no seu coração e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!